Olá, turmas! Nessa videoaula nós começamos o segundo módulo de Geografia do segundo ano, no qual discutiremos o desenvolvimento do capitalismo e suas características. Esse é um assunto que eu já iniciei nas turmas, mas não consegui concluir. Então, grande parte do que a gente vai ver ao longo deste módulo ainda não foi trabalhado em sala de aula, mas repito que todas as aulas que estão sendo feitas aqui pelo YouTube serão repostas presencialmente assim que for possível. Então, para essa primeira videoaula do módulo 2, nós vamos discutir as características do capitalismo. Vamos falar de divisão de classes, de propriedade privada, de economia de mercado, lei da oferta e da procura, entre outras características que marcam o modo de produção capitalista. Como essa primeira aula será bem mais longa do que as anteriores, subdividi o nosso tempo-aula em 4 vídeos. Nesse primeiro vídeo discutiremos as 3 primeiras características do capitalismo: a divisão de classe e a propriedade privada, características que também estiveram presentes em outros modos de produção, mas com suas próprias especificidades, e a economia de mercado, que é própria do sistema capitalista. Vamos começar. Bem, o sistema capitalista é um sistema de organização econômica e social predominante na maioria dos países. Como eu já citei em outras aulas, vou deixar o link aqui para vocês verem novamente, o sistema capitalista não é o único modo de produção que nós encontramos hoje na atualidade em ainda vigência. Como eu mencionei em vídeos anteriores, existem algumas poucas sociedades que ainda vivem um modo de produção primitivo, as sociedades isoladas, que ainda se mantêm isoladas, e também alguns países que adotam o sistema socialista. E países como a China, que adotam um modo de produção um tanto híbrido entre algumas características do modo de capitalista e do modo de produção socialista. No entanto, o capitalismo é o sistema de organização econômica e social que é mais utilizado no planeta. A maior parte dos países do mundo adotam o sistema capitalista. Só que esse é um sistema que vai muito além da organização econômica. Ele é um sistema que ocupa o espaço geográfico em muitas vertentes, porque expande sua influência para quase todos os campos da organização social. O capitalismo, ele exerce influência na política, tanto que existe o que nós chamamos de políticas liberais, neoliberais, keynesianas, né? Que são políticas que surgem de doutrinas do capitalismo. Ele também vai ter influência sobre práticas sociais, sobre as práticas culturais, vai definir limites éticos, entre várias outras dimensões sociais, dimensões da organização social, no qual o capitalismo tem influência direta. Esse sistema social tem como seu principal objetivo a obtenção do lucro e também a propriedade privada. Por isso, essas são 2 importantes características que nós vamos enfatizar ao longo dessa aula. As bases do capitalismo estão consolidadas na divisão da sociedade em classes, de maneira semelhante a outros sistemas que já foram experimentados pela humanidade ao longo da história. No feudalismo, por exemplo, e no modo de produção asiático, também tínhamos sociedades divididas em classes. No feudalismo, os servos, os nobres e o clero formavam as 3 classes sociais, que depois teve também a adição de uma nova classe, que foi a classe burguesa. E durante o modo de produção asiático, nós também tínhamos uma divisão social, com nobres, funcionários de Estado, escravos e camponeses. Porém, tanto o feudalismo como o modo de produção asiático
eram modos de produção sem muita mobilidade social ou sem nenhuma mobilidade social. O que é diferente no capitalismo, onde, na teoria, é possível que um indivíduo se posicione em diferentes classes sociais ao longo de sua vida, desde que para isso ele alcance um acúmulo de capital. Mas na prática, o sistema capitalista se apoia na separação entre trabalhadores e capitalistas. A classe dos trabalhadores, também conhecida como proletariado, compõe a maioria da população. São aqueles que dispõem da força de trabalho, ou seja, de sua capacidade de realizar alguma atividade, e a vendem em troca de um salário que garanta saúde, alimentação, transporte, lazer. No entanto, é esse ponto que constitui a divisão das classes, uma vez que nem sempre o capitalista oferece uma remuneração que seja suficiente para sanar todas as necessidades básicas da maioria dos trabalhadores. E na maioria das vezes, o trabalhador conta apenas com esta fonte de renda, o que faz com que muitas pessoas que só têm a sua força de trabalho para vender continuem na pobreza e não tenham perspectiva de crescimento social, fazendo com que diminua as suas chances de mobilidade social. A outra classe social que compõe o sistema capitalista é os capitalistas, também conhecidos como burgueses, e que formam a minoria da população. É entendido como capitalista os proprietários dos meios de produção, que contratam os trabalhadores para produzir mercadoria, bens a serem vendidos no mercado, visando a obtenção de lucro e a reprodução do capital. Então, nós podemos entender como capitalistas os donos de empresa, os donos de propriedades de terra, ou seja, todos aqueles que possuem tudo o que é necessário para a produção, seja matéria-prima, seja os equipamentos e instrumentos necessários para se produzir. No meio agrário, essas duas classes sociais podem receber uma nomenclatura diferente. Os trabalhadores podem ser compreendidos como camponeses e os capitalistas podem ser identificados como latifundiários. O termo latifundiário ele é utilizado porque a maioria dos capitalistas do meio agrário eles possuem grandes propriedades de terra, que é o que nós chamamos de latifúndio. E aí dessa associação é que vem o termo latifundiário. O capitalismo é um sistema produtivo que está fortemente vinculado à propriedade individual. Por isso, uma das características mais importantes é a propriedade privada dos meios de produção. Nesse sistema, os meios de produção pertencem predominantemente a uma pessoa ou grupo de pessoas, que deles se utilizam como lhe aprouver. Isso significa dizer que dentro do sistema capitalista quase tudo possui um dono, seja a terra, seja uma fábrica, sejam os instrumentos de trabalho, a matéria-prima. E as pessoas que detêm a posse sobre esses meios de produção é quem vai determinar como esses recursos serão utilizados. E isso se dá porque quase tudo no sistema capitalista é tratado como mercadoria. A terra, por exemplo, ela é vista como uma mercadoria. Ela pode ser comprada e pode ser vendida. Nesse caso, os preceitos da propriedade privada estão acima dos preceitos da coletividade, o que significa dizer que dentro desse sistema há uma tendência a priorizar a proteção da propriedade individual. É o que o chargista Angeli tentou demonstrar com essa charge aqui do lado, que fala sobre a questão latifundiária brasileira. Se vocês observarem essa charge com atenção, Angeli representa uma grande extensão de terra entrecortada por um rio e todos os objetos presentes nessa paisagem, a terra, a água, mesmo o sol e os pássaros, possui escrito propriedade particular não entra.
E em primeiro plano, ele representou uma família de camponeses que observam aquela imensidão de terra que já é considerada uma propriedade particular e do qual eles não podem ter acesso. A crítica que Angeli faz aqui é que muitas pessoas na sociedade brasileira se reconhecem como camponeses, têm origem no campo, mas não são donas de sua própria terra. A má distribuição da terra no Brasil é uma questão antiga, que teve origem ainda no período colonial, mas que até hoje se mantém, fazendo com que muitas pessoas não tenham acesso à terra, porque uma vez que esta é tratada como uma mercadoria, a única forma de adquiri-la é por meio da compra. Como famílias como estas representadas na charge dificilmente teriam renda suficiente para adquirir terras produtivas em quantidade suficiente para sua sobrevivência, muitas delas são relegadas à condição de camponeses sem terra. Trata-se de uma questão social que abarca uma coletividade, e muitas das propriedades de terra, como as representadas na charge, não são utilizadas pelos seus proprietários, haja vista que o capitalismo reconhece o direito do mesmo de utilizar sua propriedade como achar melhor. Ressalto, porém, que no Brasil a Constituição exige que o proprietário faça a terra cumprir sua função social, mas na prática a lei não é respeitada. O resultado é que, para respeitar os preceitos de propriedade privada, alguns não têm acesso à terra, porque não têm renda para comprá-la e ocupar propriedade particular é ilegal. O resultado final é o que a gente observa na charge. Uma família disposta a trabalhar a terra, mas que não tem condição de adquiri-la e também não pode utilizar a terra do qual eles estão vendo improdutiva, porque se trata de uma propriedade privada. Então, o capitalismo, quase tudo é visto como mercadoria e, além disso, você tem um respeito muito grande à propriedade privada, que é uma condição basilar para que o capitalismo funcione, sem o qual seria impossível ao capitalista realizar suas atividades produtivas. Por isso, é dever do Estado capitalista garantir o direito à propriedade privada, mesmo quando ela não é um meio de produção. Direito que é garantido pela Constituição de cada país. No caso do nosso país, na Constituição Brasileira de 1988, a propriedade privada é garantida como um direito fundamental, como disposto no parágrafo 22 do artigo 5, e também é mencionada em várias outras passagens do texto, sendo considerada também como um dos princípios gerais da atividade econômica, como se encontra disposto no artigo 170, parágrafo 3 da Carta Magna Brasileira. A próxima característica do capitalismo que vamos ver é o que nós chamamos de economia de mercado. No capitalismo, o sistema econômico possui uma centralidade no mercado, ou seja, sustenta como premissa básica o mercado como central na economia, assim como a iniciativa privada. A esse sistema damos o nome de economia de mercado. A economia de mercado ela é controlada pelas empresas. São elas que decidem como, quando, quanto e onde produzir, estabelecendo o preço e as condições de circulação das mercadorias, de acordo com as variações de oferta e de procura. É essa forma de organização do sistema econômico que permite ao capitalista uma outra característica do capitalismo, que é o gerenciamento da produção. No gerenciamento da produção, o capitalista tem um controle das propriedades e também tem um controle do capital. E, consequentemente, ele vai dominar também o processo de produção, já que os meios de produção são propriedades do mesmo. Esse domínio define, entre outros pontos, admissões e demissões de trabalhadores, opções por uma política salarial, escolha de técnicas e tecnologias a serem aplicadas na produção, determinação das condições de trabalho e também o controle do volume de produção. Outra característica dessa economia de mercado é o controle financeiro pertencente ao capitalista. Inicialmente, o capitalista investia na produção apenas os seus próprios recursos.
Como a lógica capitalista pressupõe que quanto mais investimentos forem feitos, maior será a produção e também será maiores os lucros, há um estímulo muito forte de que investimentos cada vez maiores sejam feitos. Esse é, por exemplo, um dos motivos que gerou o mecanismo de crédito, que permite ao capitalista utilizar não somente seus próprios recursos, mas também o recurso de outras pessoas e aplicar esses recursos em sua empresa, aumentando assim as possibilidades de acumulação. Ele pode, por exemplo, hipotecar a propriedade para conseguir um financiamento, ele pode tomar empréstimo junto a um banco, ele pode emitir ações de empresa e vender essas ações na bolsa de valores, no mercado financeiro, e também pode receber subsídios governamentais, ou seja, receber do governo ajudas, incentivos para o aumento da sua produção ou para a melhoria da sua produção. Mas a forma como a economia de mercado é estruturada nasce da defesa da ideia de que a economia é autorregulável. Isso significa dizer que na teoria capitalista espera-se que o mercado se autorregule, principalmente por meio da lei de ofertas de produtos, demanda por eles e pela livre concorrência entre os produtos. Mas para que isso aconteça, há condições ideais que precisam ser atendidas, como, por exemplo, a inexistência de monopólio, ou seja, uma única empresa não pode controlar sozinha todo um setor ou um segmento da economia, e também não existir interferência de fatores externos. Uma dessas interferências que não pode existir é a interferência de estados e também de governos, fazendo com que o Estado, ao não intervir na economia, se torne o que nós chamamos de Estado mínimo, no qual o Estado deve intervir minimamente na economia, permitindo aos capitalistas realizarem as suas atividades e, segundo a teoria capitalista, o mercado conseguiria sozinho se autorregular. Ainda assim, o Estado intervém no setor com bastante frequência, porque ele mantém a responsabilidade de intervir em casos delicados e também na implantação de medidas que garantam a estabilidade econômica. Posso citar como exemplo quando, no final do ano de 2008, após ter entrado em uma crise financeira que quase a levou à falência, a montadora americana de veículos automotivo General Motors recebeu do então presidente George W. Bush 13,4 bilhões de dólares vindo do Fundo de Ajuda para o setor financeiro. O dinheiro na ocasião não foi suficiente e a empresa pediu um novo empréstimo ao governo no valor de 16,6 bilhões de dólares em fevereiro de 2009, se comprometendo a apresentar um plano de reestruturação até o final de março daquele mesmo ano. Mesmo assim, em junho de 2009, a empresa pediu concordata, ou seja, uma recuperação judicial, que lhe permitiria prorrogar débitos para se estabelecer. Na época, o governo americano tornou-se proprietário de 60% das ações. O caso da General Motors é um dos muitos exemplos em que nós temos na história do capitalismo, no qual os governos e o Estado sentiram a necessidade de intervir em empresas e na economia de uma forma mais ampla, justamente para garantir a estabilidade econômica, garantir com que o desemprego não disparasse em situações de crise. Naquela época, os Estados Unidos e vários outros países do mundo estavam passando por um momento de recessão econômica, e isso faz com que a intervenção do Estado seja essencial, não somente para que empresas como a GM abram falência e demitam milhares de empregados, como também para evitar com que uma economia que já se encontra fragilizada acabe entrando para uma situação ainda pior. Mas ainda falando de economia de mercado,
Uma outra característica desse sistema econômico é que ele possui um foco acentuado no mercado consumidor, ou seja, naquelas pessoas ao qual se destina a mercadoria que é produzida pelos capitalistas. Por conta desse foco, existe um estímulo muito grande à produção através do incentivo ao consumo. Isso se deve ao fato de que o consumo é essencial para que a máquina de produção continue funcionando. Por isso, o estímulo à produção é feito através do incentivo ao consumo, sem o qual a mercadoria produzida não teria destino. Para incentivar esse consumo, que vai permitir com que tudo que seja produzido seja comercializado, as empresas vão investir muito dinheiro em campanhas publicitárias e outras estratégias que criem no consumidor um desejo ou desperte nele a necessidade de consumir um determinado produto. Um exemplo desse estímulo é o que nós vemos aqui na imagem, a Black Friday. Prática comerciária muito comum nos tempos de hoje, que começou nos Estados Unidos, cujo objetivo é, através de descontos que são dados em um dia específico do ano em quase todos os segmentos do comércio. Então, tanto as campanhas publicitárias como estratégias como a Black Friday visam fazer com que as pessoas aumentem o seu consumo, que elas comprem mais. E desse modo seja dado destino a toda a mercadoria que já tenha sido produzida e que espera ser comercializada. Então, uma das grandes estratégias do capitalismo para fazer com que o sistema funcione é a criação de novas demandas de produção, para além do básico, para além do necessário. Então, para que a produção continue, é necessário com que as pessoas sintam a necessidade de consumirem. Muitas vezes é parte da necessidade de que essas pessoas, mesmo já possuindo um determinado objeto, sintam o desejo de trocar de produto. O que significa dizer que as empresas a todo momento estão criando novas necessidades que vão além do que é básico e do que é necessário. Porque existe uma necessidade para que o sistema funcione, que os desejos de consumo sejam sempre permanentes. Isso faz com que as pessoas estejam sempre trocando de mercadoria, trocando os objetos que possuem, mesmo quando esses ainda se encontram em bom estado e possam ser utilizados por mais tempo. Outra característica deste sistema econômico seria o fortalecimento dos fatores de diferenciação social, a renda, o status e o consumo. Como já vimos, dentro da sociedade capitalista, as classes sociais irão se diferenciar pela sua renda, pela sua capacidade de compra, pela quantidade de bens acumulados. E diferenciar uma pessoa de uma classe social ou de outra só é possível quando observamos as suas posses, quando observamos os seus bens. Por isso, renda, status e consumo funcionam como fatores que irão permitir a diferenciação social das classes existentes. Para que fique mais claro a relação entre renda, status e consumo, eu vou dar um exemplo. Imagine que um determinado indivíduo compra um acessório importado, de alta tecnologia e que por conta desses fatores tem um valor agregado muito alto, o que faz com que o seu preço no mercado seja também extremamente elevado. Por conta disso, ele é um aparelho que é inacessível à maioria das pessoas daquela sociedade. Diante disso, ao adquiri-lo, o indivíduo não somente mostra a toda a sociedade que ele tem dinheiro para comprar, ele também evidencia que possui renda para dispor desse valor, para comprar um único objeto. Isso cria um status que está ligado ao consumo e que acaba por diferenciar esse sujeito em relação aos demais que não possuem as mesmas condições financeiras para adquirir o mesmo acessório. Logo, são de outra classe social. E, ao mesmo tempo, o aproxima de um outro grupo mais abastado, mais enriquecido, que ostenta a posse de um acessório semelhante. Então, nesse exemplo, a gente tem a relação direta entre possuir renda,
criar-se um status para evidenciar essa renda através do consumo. Então ele compra o aparelho, ele está consumindo, esse aparelho evidencia à sociedade que ele possui uma renda elevada e isso acaba criando um status de que ele pertence a um determinado grupo social e não a outro. Como de costume, termina esse vídeo com uma nova imagem, desta vez do maciço do Monte Everest, a montanha mais alta do planeta. Com 848 metros de altura, o Everest é um dobramento moderno que cresce em torno de 0,5 a 0,8 milímetros por ano. Essa montanha imensa pertence à cordilheira do Himalaia e está localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, na Ásia Meridional. Todos os anos, a montanha é destino de dezenas de alpinistas que enfrentam os desafios de uma escalada perigosa, que foi superada pela primeira vez em 1953, mas que também levou à morte muitos alpinistas experientes. Bem, por hoje é só, bons estudos e até o próximo vídeo, onde daremos continuidade ao tema das características do sistema capitalista.